Quem faz direito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Faz Direito. Hoje estamos com um convidado super especial, Carlos Cruz. Carlos, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, fico feliz e quero fazer direito no podcast Faz Direito. Maravilha, quem faz direito na vida real faz direito aqui também. Antes da gente começar, quero deixar uns recadinhos para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro recado, para você não perder nenhum episódio desse podcast, que está sempre trazendo temas importantíssimos, convidados sensacionais. Se inscreve no canal aí no sininho, esse símbolo do sininho do YouTube. E um outro recado muito importante, você é um cara ativista, é um cara que cuida do social. Aqui a gente também cuida um pouquinho do social, então lembrar, pessoal que já acompanha a gente há um tempo, que eu sou madrinha da ONG Ação Querer Bem, que é uma ONG em Jacarepaguá que cuida atualmente de 60 crianças em situação de vulnerabilidade da Cidade de Deus. E para esse projeto continuar e até ser ampliado, ajudando ainda mais crianças, a gente precisa da doação de vocês e do trabalho voluntário também de quem mora na região. Então os dados, tanto do Pix quanto da ONG Ação Querer Bem, está aqui nos comentários de todos os vídeos. Então, depois vocês entrem, conheçam um pouquinho o trabalho e, principalmente, doem. Eu quero parabenizar porque todo trabalho social é feito com duas coisas. A primeira, a vontade, e depois com voluntariado. Então, que tenham voluntários e que a gente tenha vontade de ajudar. Não só as crianças, mas toda a comunidade, que precisa das ações de uma maneira ordenada e que possa realmente trazer benefícios para aquela região. Perfeito, já começamos bem, então bate-papo. Eu ia falar de outros assuntos, mas então vamos começar com os projetos sociais? Sim. Aqui a gente sai da ordem, não está no script, Não a tem gente problema. não combinou nada, né? Claro. O pessoal de casa ficar sabendo, não tem nada combinado aqui. A edição é só de corte, de áudio. E é legal que vocês são vistos de forma natural, de forma espontânea. Então, eu acho isso muito importante para quem está assistindo a gente. Antes da gente falar do social, só fala um pouquinho sobre você, quem é o Carlos Cruz, como é que chegou até aqui. Conta um pouquinho da tua história para o pessoal que está assistindo. Obrigado, Thaís. A oportunidade de falar um pouquinho do Carlos, né? Sim. Minha mãe me chamava de Carlinhos. Eu nasci na Tijuca, em 1970. Tive a oportunidade, porque meu pai era fuzileiro naval, de ir para Brasília. Passei a minha infância em Brasília. Aos 15 anos, passei para engenharia elétrica, mas eu resolvi fazer outras coisas na vida. Então, vim para o Rio de Janeiro, comecei a ter um relacionamento com as atividades sociais já a partir dos meus 18 anos. Sou um pastor batista, onde a minha atividade social está diretamente ligada à minha fé, aquilo que eu entendo que é um dos principais motivos da nossa existência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a nós mesmos. Então, não adianta a gente pregar e não viver. Não adianta a gente falar de Deus e não mostrar o amor ao próximo, porque a referência desse amor de Deus vem com o amor ao próximo. Então nós começamos a desenvolver ali na região do Catumbi, na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, projetos que visavam qualidade de vida e aproximar as pessoas não somente daquilo que é essencialmente da vida, que é Deus, mas também das suas necessidades básicas. Na ocasião, nós levamos dentistas, fizemos um convênio com o Rio Tennessee, foram 300 médicos, onde nós fizemos atendimento gratuito odontológico, ginecologista, psicólogos, área jurídica, e começamos a perceber que o ser humano ele é dividido em três partes: o corpo, a alma e o espírito. A igreja trata da alma e do espírito, e quem tratava do corpo? Então nós desenvolvemos um trabalho ligado à ação social para também tratar do corpo. E é uma referência do Senhor Jesus Cristo, quando ele partiu o pão depois de 3 dias, falando das coisas espirituais, lá no livro de Mateus, que tinha necessidade do pão. Os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: mestre, eles estão com fome. E o que nós vamos fazer com isso? E Jesus falou: dá-lhes voz de comer. Essa é a referência de toda a ação. É porque nós temos uma obrigação com o outro. E aí nós descobrimos mais duas coisas, Thaís, que quando o outro ele é amparado, quando existe uma rede que possa dar a ele condições de melhor qualidade de vida, a segunda, ele consegue identificar de uma maneira muito prática quem é o Deus que você está anunciando.
Como que isso aconteceu? A comunidade começou a perceber que a igreja não era só a igreja era mais do que a igreja, ela fazia mais do que a sua obrigação. Por mais que estivéssemos separados do Estado, políticas públicas como alfabetismo foi erradicado, como população de rua foi erradicado, prostituição infantil foi erradicado, numa periferia de 168 mil habitantes há 30 anos atrás. Caramba. 5 favelas, o Morro da Mineira, São Carlos, é o complexo do São Carlos, Coroa, e também tinha Falete, Fogueteiro, o Zinco e a Providência. Essa era a região onde a gente atuava, onde a gente atua, na verdade, não só como igreja, mas também com os projetos sociais. Sensacional. A gente conhecendo um pouquinho da história do Carlos, também conhece um pouquinho do trabalho social que ele faz. Você estava falando sobre fé, né? Você falou uma coisa muito importante, porque não só no evangélico, né, no cristão evangélico, mas em diversas religiões, muitas pessoas pregam uma coisa e vivem outra, né? Isso em todas as religiões, e tá tudo certo, né? Religiões são feitas de pessoas e seres humanos não são perfeitos. Mas é muito legal quando a gente tenta alinhar, né, o nosso discurso de fé com a nossa prática de vida. Acho que é a proposta do programa, né? Quem faz direito tem que fazer direito. E quem fala de Deus, que é a essência da verdade, inclusive é a essência do direito. Eu sou formado em direito, sou bacharel em direito, fiz mestrado na área de direito eleitoral, fiz doutorado em ciências políticas, então eu entendo particularmente que a experiência da natureza de Deus trouxe ao direito romano. A minha tese, inclusive, de mestrado foi o direito canônico e as especificações do direito romano na Constituição Brasileira de 1988. Então, quando a gente constrói a relação do direito com a base da verdade, foge do campo filosófico e vem para a prática. Ou seja, aquilo que a gente tem visto nos livros, essencialmente, a gente precisava ver nos tribunais, a gente precisava ver nos juizados especiais, a gente precisava ver nos fóruns de conciliação, a gente precisava ver na prática. Só que o direito romano ficou em Roma. Verdade. Quando a gente traz o direito alemão, o direito americano e constrói uma sociedade baseada, a Constituição, o pilar da Constituição, ela é social. Ela é a mais importante carta da nossa sociedade, a Constituição brasileira. Quando você traz isso e diz que é uma carta social, a gente entende que as garantias individuais e as garantias sociais deveriam estar não somente na carta, mas na sociedade. Então, esse contraponto hoje, quando você vai num plantão judiciário para pedir saúde, isso não deveria ser assim. Quando você vai buscar defensoria pública, porque algum ato inflacionário do menor ou do maior, você não encontra um juiz que possa te dar qualidade na prestação de serviço, não deveria ser assim. E aí você começa a perceber que o direito romano ficou em Roma e o direito brasileiro sabe-se como a gente tem sobrevivido, não só como advogados, mas também como pessoas que amam o direito, acham que o direito devia ser feito direito. Maravilha. Acabaram as perguntas, gente, depois de uma dessa. E é bom a gente fazer essas críticas construtivas, né? Principalmente quem tem esse conhecimento técnico, sabe do que está falando. É um apelo, né, a todo servidor público, todos os operadores privados do direito. Então, fica aí a Você quer ver uma coisa? Uma pessoa pode adotar alguém em pleno século 22, leva 2 anos para fazer uma adoção. Você trabalha com criança. Quantas mães precisariam de uma rede de apoio onde o Estado poderia criar casas para que essas casas, esses lares, fossem formados e desse condições para que essas mães tivessem uma qualidade de vida juntamente com seus filhos? Você não precisa tirar o menor de dentro do convívio social original. Você poderia criar uma dinâmica onde existissem casas sociais, mães sociais, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm qualidade de vida, que gostaria de, ao invés de adotar um cachorro, eu não sou contra, adotasse uma criança. Uma criança que não consegue comprar remédio para câncer, uma criança que não consegue dormir porque tem as chagas de uma série de enfermidades que são doenças raras que você não tem remédio no SUS. Ou seja, tá lá, uma sociedade carente, e uma criança carente. E no meio uma burocracia. Você vai no juizado de menor, tu leva 2 anos, você tem que fazer escola de paz, você tem que fazer assistente social, você tem que procurar uma justificativa por que você quer adotar uma criança. Isso é o que a gente entende hoje que o Brasil devia mudar.
quando eu digo Brasil, é a política de como lidar com as questões sociais. É pegar realmente quem está precisando, pega aí meia dúzia de empresários, vamos fazer o quê? Um projeto de uma casa lá e botar essas crianças com educação, saúde, família. A gente consegue, com tudo isso, dar uma família para ela, ainda que não seja a biológica, mas que essencialmente ela tem os cuidados essenciais. E mais uma vez eu digo, o Brasil pode fazer direito, é só querer. Maravilha. Agora, você falou de pegar uma meia dúzia de empresário e fazer isso. A gente vai para um campo que eu amo de paixão, que é a parceria público-privada, Sim. né? Como é que você vê que os empresários, a gente está num podcast que fala muito com empresas e empresários, como você vê que as empresas privadas podem ajudar as causas sociais no teu ponto de vista? Então, o meu ponto de vista começa primeiro com esclarecimento e principalmente com transparência. Quando eu digo conhecimento, é que o empresário hoje não investe na área social porque ele tem medo de 3 coisas. A primeira, de ser roubado, que ele vai investir, vai doar e não vai ser feito aquilo que foi a doação. Segundo, é a falta de participação. Você pega o dinheiro do empresário, participa, nunca foi o empresário nunca vai no projeto social. Ele cria uma barreira, porque ele acha o seguinte, esse é o pensamento de alguns amigos, principalmente que eu conheço, que conseguem entender isso. Eu nunca fui chamado porque chegando lá tem tanta necessidade que eles vão ficar me pedindo todo dia. Então ele vira um lugar para ter a descarga da necessidade social em cima do empresário. E terceiro, que para mim é a coisa mais triste, o empresário não consegue ser comovido com o resultado daquilo que nós chamamos social. Ele sabe que ele tem uma obrigação legal, principalmente tributária, é o E-Social. O E-Social hoje dá a ele um certo desconto na sua carga tributária. Mas o contador não sabe lidar com isso. Os advogados não sabem lidar com isso. Nós precisávamos montar uma rede de comunicação para quando chegar no empresário, o projeto já está pronto, o projeto ser possível, executável, e ele ter esse senso de pertencimento. Eu quero fazer parte disso. Conversando com um grande empresário na área de plano de saúde, ele falou, eu montei um instituto. Eu falei, mas por que você montou o instituto? Porque lá é minha mulher que toma conta, o dinheiro que vai para lá eu sei para onde vai e eu faço parte. Ele entendeu, construiu uma solução, um grande plano de saúde da nossa cidade. Ele entendeu que ele deveria fazer isso. Agora, se a gente junta 5, 10, 15 pessoas que têm o coração generoso, que conseguem entender que o que ele ganha não é só para ele, ele pode contribuir com a mudança de vidas, com mudança de pessoas e tornar esse projeto um projeto deles, nós conseguiríamos fazer muito mais com muito menos. E eu vou lhe explicar por quê. Porque o que ele vai dar, ele vai deduzir ou das fontes de renda pessoal, que é o imposto de renda pessoa física, ou do imposto de renda pessoa jurídica. Então ele não está gastando nada. A hora que ele passa a entender que ele faz parte, ele fala, eu estou dando pouco, eu vou fazer mais. Porque do momento que ele faz parte, ele não faz parte porque ele é obrigado, ele faz parte porque ele quer, ele é o voluntário. E aí ele envolve não só a empresa dele, mas os funcionários deles, os amigos dele, a sociedade toda que está em volta dele e principalmente a mídia. O que falta hoje para esses empresários serem enganjados em projetos sociais é as redes sociais dizerem o seguinte, ó, tal empresário, não é eu cobrar porque ele está fazendo isso não, este empresário está envolvido com isso aqui, olha que resultado. Vamos plantar flores. A gente precisa plantar flores no Rio de Janeiro. A gente está cansado de plantar funeral, a gente está cansado de plantar bala perdida, a gente está cansado de plantar roubo. A gente sai na Zona Norte e a gente fica com medo de um motoqueiro que encosta do lado. Mas isso tudo é a comunicação que está plantando no nosso inconsciente coletivo. A gente acaba ficando preso. Na verdade, a gente é escravo disso. E os empresários saem. Eles não querem se envolver com a sociedade. Por quê? São pessoas que estão vulneráveis à falta de segurança, à falta de comunicação, à falta de transparência, à falta desse pertencimento nos projetos sociais. Perfeito. Falou tudo. Eu acho que realmente para o empresário investir mais, ele precisa de orientação, precisa de educação também nesse sentido das parcerias público-privadas. Mas do outro lado, o poder público também não age, como você falou, com transparência, não age com essa cartilha de vem, vamos fazer, o que vocês podem fazer. Como é que você vê que o poder público pode melhorar nesse sentido? O que você acha que os governos, tanto estadual, municipal, federal, podem fazer para atrair esse empresário, para chamar mais e mais empresas para fazerem o social? O que foi feito na década de 2000 para cá? Houve uma série de mudanças no Código Tributário,
onde incentiva, através da renúncia fiscal, essa aproximação do empresário. Mas o Brasil é cercado de outras ferramentas que não só o tributário. Então, só o tributário para você não é o suficiente. A gente precisa da segurança ambiental, a gente precisa da... Vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha com petróleo e gás, ela não precisa só da redução tributária, ela precisa de uma série de outras ferramentas. O ICMS do Estado é muito alto, o ISS do Estado é muito alto, tem municípios que não têm isenções, então você acaba fazendo com que esse empresário busque municípios que dê a ele condições de retorno financeiro muito maior. A falta de mão de obra qualificada, você pega o empresário em determinado setor, você não tem gente para trabalhar, você não consegue botar gente para trabalhar. Tem uma empresa no Nordeste que retira placas de energia solar. Ela quer vir para o Rio Grande para a região Sudeste, para o Rio de Janeiro. Ela não consegue mão de obra aqui profissional para poder tirar a placa, porque essa placa é descartável. Isso é lixo ambiental. Então, se o governo percebe que falta mão de obra, demanda, e ele incentiva esse empresário vai dar o quê? Porque quando a gente pensa em ação, a ação ela é feita por alguns pilares também. Planejamento, nós precisamos construir um planejamento estratégico, um fluxo de caixa que possa dar qualidade a esse projeto, condicionar esse orçamento a uma realidade do lucro da empresa, senão você vai falir o empresário. Você vai pegar um projeto, ao invés dela ter fins lucrativos, ela vai ser uma entidade sem fins econômicos, você vai falir o empresário. Então, juntando isso, foge a EPP, porque a EPP tem uma construção, tem uma lei básica para se construir uma EPP, foge a EPP, mas você dá incentivos para que o empresário abra as suas portas e atraia essas possibilidades de projetos sociais. Quando nós temos uma empresa com 10 pessoas e você tem ali plano funeral, assistência médica básica, tudo dado pelo empresário, e escola gratuita. Você pega o empresário e diz para ele assim, nós vamos dar bolsa para você distribuir para os seus funcionários. Você tem qualificação dentro da sua empresa. O Japão, quando a criança nasce, ela já tem 2 direções. Ou ela vai para o exército, ela vai se tornar um militar, ou ela vai ser um empresário. No Brasil, você não sabe. Uma criança nasce, você não sabe nem se ela vai viver. A gente ainda tem uma mortandade muito grande, a gente tem uma dificuldade de entender se essa criança, principalmente a periferia, principalmente a criança que está na favela, ela não sabe se ela vai virar um agente do tráfico, ela não sabe se ela vai virar um aviãozinho, ela não sabe se ela vai virar um traficante. A última coisa que ela pensa é que ela vai virar empresária. Verdade. Mas eu posso dar como referência a zona de maior relação econômica da Zona Sul é a Rocinha. São 4.684 empresários. Como que a Rocinha produz? Como que ela produz? Em que aspecto isso contribui para o PIB do Rio de Janeiro? Ela entendeu que ela precisava se organizar. Então, por mais que haja uma deficiência da presença do Estado, por mais que falta segurança, falta a parte de estrutura básica de coisas de mobilidade, tem ruas na Rocinha que nem as pessoas não passam, é muito pequena. Então, ou seja, falta toda uma estrutura naquela região. A Rocinha conseguiu entender que ela é autônoma. Por outro lado, nós vemos outras favelas que ainda tem lixo. Mandela 3. Mandela 3 fica ali na parte final entre a linha amarela e depois do Jacaré. Mandela 3. Tem casas de barro, tem lixo na porta. O esgoto sai dentro da casa das pessoas. Olha o contraste. E o Estado sabe disso. Isso não é longe do Estado. Você pega hoje um drone a 3.000 metros de distância, o satélite sabe que aquilo ali está ali daquele jeito. Então não é falta de informação, porque a tecnologia está lá. É falta de interesse público e de mover os atores públicos, de dar àquela comunidade dignidade. E eu, mais uma vez, eu afirmo, se houver uma manifestação pública de buscar os seus interesses particulares, a gente entende que o Rio de Janeiro pode mudar. Mas quando nós pensamos em como que esse ator vai me representar, a gente cai naquela mesma falácia. Eu prometo, você vê que a promessa é bonita, mas na hora da execução, ou seja, mais uma vez, o direito é só o romano. E o direito da pessoa que está lá na favela nunca é direito. Ele está sempre de forma esquerda, vivendo uma vida totalmente fora do que é o padrão natural, ou o que a gente desejava para aquela comunidade.
Então, para você, o poder público hoje não faz direito. Não faz direito. Não faz direito. Fica a reflexão, não usa pessoal, direito. é ano eleitoral. Né? Olha, não usa direito seus recursos, porque o Estado tem dinheiro. Sim. Mesmo falido, o Estado tem recurso. Não usa direito à máquina. A gente vê hoje o governador interino, o que ele está fazendo. Não é só exonerando, ele está tentando mostrar que o direito, se fizer direito, dá certo, certo? É muito simples. Você pegar uma estrutura igual como tem no governo do Estado e colocar minimamente funcionando, já impacta na vida da sociedade. Eu vou falar de uma coisa simples. Funcionamento de tirar documento no Detran. É uma coisa simples. Mas por que isso? Porque quando eu viajo, eu preciso de carteira de identidade. Se meu filho for menor, eu preciso de autorização do juizado de menor. Por que são órgãos diferentes, lugares diferentes? Você pega na internet o endereço daqueles órgãos e eles não estão lá. Eu precisei indicar uma pessoa para tirar o título de eleitor. Falei assim, a sua zona eleitoral, o cartório eleitoral em tal lugar. Chegou lá, não era mais. Mas ainda está na internet. Ou seja, a licitação que foi utilizada para usar o mecanismo de comunicação daquele órgão público para dar notoriedade, ou seja, visibilidade, capacidade à população se identificar com a sua necessidade, não teve o cuidado de atualizar o sistema. Ninguém deixou de pagar, eu tenho certeza que ninguém deixou de pagar. Básica, né? É básica. Tô falando uma coisa simples. Quer ver uma outra coisa que traz muita dor de cabeça? Vai pagar uma multa no DENIT. Multa de carro. Para você poder tirar o seu o documento anual do seu veículo, você precisa pagar as multas. Tira uma Renave, que é uma multa da Polícia Rodoviária, que vai para o DENIT, que você não consegue achar. Você não sabe onde que essa multa está. Só que ela impede a emissão do seu documento. Aí obriga você a fazer o quê? Ou entrar num sistema não muito ortodoxo para poder arrumar o jeito de tirar o seu documento, ou pagar um dinheirão para um despachante, porque o despachante vai entrar no sistema não ortodoxo para arrumar o seu documento, ou você andar errado. Você opta. E aí, tudo isso vai gerando um estresse que eu chamo de estresse de base. O que é o estresse de base? A população se cansa. Ela cansa. Vai lá no curral do ônibus, o ônibus não está lá. Você entra no aplicativo que era para dizer qual é o horário do ônibus, a única coisa que não funciona é o aplicativo. Mas tá lá. Você vai no Jaé, ontem eu passei, tinha uma fila enorme, as pessoas tentando recarregar um documento que ela ia pagar, não é de graça não, tá certo? Ela ia pagar para andar, ela não consegue botar o crédito. E muitos estão reclamando que mesmo botando o crédito, na hora de utilizar o cartão, não foi reconhecido o crédito. Olha. Isso cabe indenização. Imagine que se eu tenho uma falta e essa falta me gera uma justa causa no meu ambiente de trabalho porque eu cheguei atrasado 3 dias. Gera justa causa. E agora? Quem vai me reparar esse dano? Por que o Estado não está vendo isso? Porque existe uma briga institucional entre o Estado e o município, onde eles não conseguem se comunicar. Só que quem sofre é a população. E vai chegando próximo da nossa vida, dia a dia, vai comprar um pão. Quanto que custa o pão? Mandei meu filho comprar pão, ele falou, pai, é 15 reais. Eu falei, cara, é só 8 pãezinhos. Ele, não, pai, é 15 reais. O pão agora é por quilo, né? Não sei se em todos os municípios brasileiros, o Rio de Janeiro, né, é a cidade mais cara para se viver atualmente, na época dessa gravação. Mas aqui o pão é aquilo e é, no barato, R$19 um quilo de pão. Então, aí né? você vai comprar pão, 15 reais. Aí eu falei para ele, filho, é só 8 pães. Ele, não, pai, é 15 reais. Eu me recordo, 1900... E a gente não mora na Zona Sul. Não, a gente não mora na Zona Sul. Claro exatamente, isso. Existe esse diferencial ainda. ainda. Tem um disparate então, maior. Quando eu tinha 12 anos, 1982, eu morava em Brasília, na QI 5 do Lago Norte. Meu pai me dava uma moedinha de 50 centavos. Eu comprava 10 pães e era tempo da Copa do Mundo, do Laranjito. As figurinhas vinham dentro de chiclete. Eu comprava 10 chicletes para tirar a figurinha. Hoje, um pacote de figurinha é R$7. Nunca vem a figurinha que você quer. Então você vai precisar comprar figurinha. E o pão você não consegue comprar com R$15. Porque você não come só pão, você tem manteiga, você tem o leite. Tô falando das coisas básicas. Sim. Você tem lá um queijo, uma mortadela, ou um presunto, ou seja, o que você gosta. Você não consegue comprar mais nada com R$15. É curioso você falar de Brasília, porque eu tenho uma parte
significativa da minha família que mora em Brasília, então eu passei muitas férias na minha vida em Brasília. E eu lembro quando eu era criança, eu ficava assim, nossa, Brasília é tudo tão caro, porque o Rio de Janeiro não era esse disparate Não que é é. hoje em dia. É. E aí eu lembro, como se fosse ontem, eu ia comprar Kinder Ovo, que na época era lançamento, não tem tanto tempo assim. Kinder Ovo chegando no Brasil. Mas a gente comprava em Brasília um Kinder Ovo 3 vezes o preço do Kinder Ovo no Rio de Janeiro. E hoje em dia, quando eu vou para Brasília, eu fico apavorada. Gente, por que o Rio de Janeiro não é tão barato igual Brasília? Eu acho, hoje em dia, Brasília é liquidação da liquidação. Então, assim, o nosso custo de vida que subiu muito, mas as políticas públicas não acompanharam, né? A gente tem um monte de imposto, um monte de incidência, aumento das alíquotas, porque não se criaram mais impostos. Sim. Isso tem que ficar bem claro, Sim. né? O que aumentaram foram as alíquotas e diminuíram-se as isenções. Então, e o que a população tem de contrapartida, né? Porque quando a gente fala de alíquota de imposto, eu escuto muito, eu gosto de investir, né? Investidora de hobby, não, nada profissional. Mas aí o pessoal do grupo de investimento fala muito assim, a gente paga até pouco imposto aqui. Na Suécia, eles pagam não sei quantos por cento, na Suíça, não sei quanto. Aí eu Mas falo, vai tudo viver bem, lá. gente, você que pagasse 30% de imposto, né? E tivesse o serviço. Mas que tivesse o serviço que tem lá, porque aqui você paga 27,5%, que a diferença nem é tanta assim, mas você tem que pagar escola particular, você tem que pagar plano de saúde, você tem que pagar tudo por fora. Então, assim, para que serve o dinheiro do meu imposto, né? É uma então, coisa... Eu queria contribuir, assim, dando talvez uma possibilidade de uma resposta. Para que serve? Não serve. Um bom ponto de vista. O nosso dinheiro de imposto, ele não é usado para a população. Ele é usado hoje para dar qualidade ao Estado, ou seja, o Estado ficou muito grande e quanto maior o Estado, maior o número de impostos para sustentar esse Estado. Eu volto, historicamente, àquele tempo onde você sabia que você ia sair, ia comprar, ia conseguir pagar, e o juro, você tinha condições de administrar o juro. Hoje você não consegue fazer isso. Não consegue. Você não tem. Hoje o superendividamento gera essa crise econômica que a gente não vê. A gente não vê, e isso foge da capacidade do menos favorecido de entender o quanto que custa R$1 a nossa moeda. Sim. Quanto que desvalorizou, não foi por conta da guerra lá no Iraque ou qualquer outra razão, porque a gente podia enumerar 10 razões aqui. Não é nada disso. O brasileiro se autodesvalorizou. Você hoje, no seu serviço, quando você vai pegar um prestador de serviço, pergunta para ele assim, quanto que é? Ele não tem noção do valor que ele está te cobrando. É verdade. Não sabe nem precificar o serviço. Precificar o serviço. A hora de trabalho. E ele joga isso para conta do quê? Do pão, da gasolina, da carne, do aluguel, da escola. Aí ele pega aquilo e bota no teu bolso. Quando você vê, você fala, eu não tenho condição de fazer. Eu não consigo fazer isso. Então você começa a perceber que o dinheiro mexeu não só com a parte da base da pirâmide. Você começa a ver a classe B-, a classe A-, essa galera começar a sofrer por conta de uma porção de perdas que não tem mão de obra qualificada. Os caras não querem mais trabalhar. Você vê uma porção de gente aí que não quer mais trabalhar, porque ele entendeu que dependendo do ramo que ele faz, é melhor ele fazer outra coisa. Antigamente o cara era pedreiro. Só dou uma referência assim, básica, né? Quando se chamava o pedreiro ele era eletricista, ele era o bombeiro hidráulico, ele era o armador. O armador era aquele responsável que dobrava os ferros, ele era tudo. Ele era o faz-tudo da construção. Faz tudo. E se ele fosse um chefe de obra, você podia ter certeza que a obra ia ser boa. Hoje, o cara sai de uma determinada região do Brasil, vem e começa a construir as coisas. Aí você olha a parede e não tem prumo. A parede leva um dedo de massa. Ou seja, o cara gastou cimento, areia e tudo que você puder imaginar, porque depois vem massa para embolsar e etc, para fazer uma parede que não precisava mais fazer assim. Eles não evoluíram. Descarrega isso na quantidade de material, que é um absurdo, a obra fica cara. Sendo que hoje a gente tem uma série de atividades ecologicamente sustentáveis, onde você pode ter uma casa, pasmem, perceba, uma casa popular hoje, que é doada pelo governo federal a 148 mil, eu te dou a planta de 52 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiros, por 27 mil é ecologicamente sustentável. Por que eles cobram esse valor?
Porque existe tanta coisa nesse caminho que você não consegue dar habitação. Se não tem habitação, a pessoa vai se esconder aonde? Me perdoe, na favela. Porque lá ela vai ter aquele pedreiro que ela pode pagar no final de semana 150, 200, 300 reais para fazer a casa toda torta, mas ela sai do aluguel. Ela tem a ilusão que ela saiu do aluguel. Porque ela pegou o cartão de crédito dela, da mãe, do irmão, do primo, de todo mundo, juntou, comprou o cimento, o outro comprou areia, o outro comprou o telhado e fez a casa. Ela passa o resto da vida pagando cartão de crédito e acha que saiu do aluguel. Se você pensar bem, essa pessoa normalmente tem 2 filhos. Quando ela passou 15 anos pagando aquela casa, os filhos estão tudo cheios de filho. Aí ela é obrigada a fazer o quê? Alugar a laje pro filho, porque ela aluga, porque ela tem que pagar a casa dela, ela aluga a laje ou vende a laje. Teve já vários problemas desses em amigos que eu tenho, inclusive, que eu pergunto, como que você pega uma ação de alguém que está litigando com alguém que vendeu a laje? Cara, é dinheiro, é cliente, então cliente. Deixa lá. E agora ele faz um puxadinho em cima. Você não sabe se tem base para construção em cima, que você não sabe que não tem, né? Em vez de ser um ferro de 3/4, ele botou um ferro menor de 5/8, que é um ferro mais fino, e a casa não era para fazer 3 andares, aí tem 5 andares a casa. É assim, você entra na casa, tem um corredor, vai para o outro, sobe, vai, você chegou lá em cima. Aí lá em cima tem uma vista maravilhosa. Ela começou a entender que ela podia botar no final da tarde um chazinho da tarde para os turistas em Vidigal começar a assistir o pôr do sol. Acabou, gente. Esse é o Rio de Janeiro. Sensacional. Gente, eu vou pedir para vocês botarem a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente está falando aí nos comentários. É muito bom a gente ter essa interação, é o termômetro, né, do que a gente trata aqui. E falar sobre imposto, falar sobre falta de transparência, né, pública, sobre a parceria público-privado, que é um tema que a gente ama, de paixão, está sempre trazendo aqui, é muito importante. Então, coloca a contribuição de vocês nos comentários. Se quiserem deixar perguntas para o Carlos, a gente vai mandar para você responder depois, tá certo, combinado? Fico à vontade. Então, maravilha. Para a gente finalizar, já está acabando, não parece que passou isso tudo? Meu Deus do céu, é muito rápido. Eu falei que era rápido, né? Eu quero te fazer ainda 2 perguntinhas rápidas. Conta um pouquinho, você falou da sua fé, que você é pastor, e eu vi que você escreveu um livro bem bacana. Então, sim, conta o título, que eu achei sensacional, e conta um pouquinho sobre esse livro. Eu fico feliz em poder falar disso. Posso dizer que é o primeiro lugar que eu estou falando. Ah, que legal! Por quê? Esse trabalho foi um trabalho de 6 anos de pesquisa falando sobre a igreja brasileira. Né? Como eu disse, sou um pastor batista e eu entendi que eu deveria fazer uma reflexão sobre 3 parâmetros. Primeiro, o fator histórico. O segundo, o fator em que a igreja se permitiu trazer a política para dentro dela e qual foi o resultado disso. Então, vamos lá, o fator histórico. Até a década de 80, as igrejas tradicionais, as Assembleias de Deus batistas, as congregacionais e as luteranas, elas não tinham movimentos com a política. A política, a partir da década de 80, a igreja começou a perceber que existiam 2 pontos que ligavam a igreja com o Estado, a necessidade e o voto. Então, quando eles perceberam que a igreja tinha necessidade, que deveriam defender alguns dos seus princípios, valores, da sua fé, e que essa representação, diante de todo o movimento político, a partir do pós-militarismo, entrando agora num momento de nova república, a república começa a dar espaço para a esquerda no Brasil cresce, você começa a perceber que esse movimento de esquerda, ela entra no movimento carismático através da igreja católica carismática, chega na igreja católica e ela se expande para a igreja cristã, a gente vê 3 correntes definida, assim, bem definida, de envolvimento com a política. A Igreja Universal, a Assembleia de Deus e as igrejas ligadas ao campo católico. Então você vê claramente, formação de partido, o PFL, por exemplo, foi formado pela Igreja Universal hoje, que é o União Brasil, a gente consegue entender essa evolução. E o que acontece com isso? A igreja começa a ser realmente um curral eleitoral. Os pastores e as suas lideranças vendiam as suas necessidades para os deputados, os senadores, os governantes e também os prefeitos e vereadores, para que essas necessidades fossem supridas através da troca, e em troca disso eles faziam seus fiéis, que hoje é chamado abuso de poder religioso, votarem nessas lideranças. Até aí, a lei, já que existe lei, você precisava
fiscalizar, o TRF fiscalizar e criar mecanismo de coerção para que os abusos de poder religioso fossem coibidos e isso acabasse. Não foi feito isso. Nós vimos poucos atores evangélicos, sendo inclusive perda de mandato. Eu posso citar alguns, mas por uma questão de ética eu não vou fazê-lo. Mas o livro tem, no livro nós temos esses atores citados com relatórios, com pontos bem definidos, até para não sofrer nenhum tipo de sanção de dano moral, dizendo que eu estou inventando história ou alguma coisa nessa direção. Então, o livro ele contém essas informações, fonte do TRE, fonte do TSE, decisões, súmula, o que aconteceu, perda de mandato, prisão. Nós vemos pessoas... Livro bem polêmico, né? E aí, o que acontece com a igreja? A igreja leva para o altar. Altar, Thaís, é um lugar onde pensa... Você, que é o lugar que Deus permitiu a gente ter na terra para ter como referência a Deus. A gente leva para o altar o cara com a cara dele e o número dele para as pessoas verem as pessoas. E a igreja perde essencialmente aquilo que eu chamo que é o Espírito Santo. A igreja que passou por um processo de avivamento, de grande mudança na sua conjuntura eclesiástica, né? Esse movimento que trouxe alegria, trouxe conversão, mudança, transformação na vida das pessoas, elas perdem isso e fala-se de 3 coisas: dinheiro, política e escândalo. Eu vou te interromper por aqui, porque é um tema muito polêmico, mas que é extremamente importante e atual. Então, deixa para o pessoal o contato, onde é que eles adquirem o seu livro para poder ver essas vai ser lançado ainda, tem uma... não foi lançado. Lá e não está lançado, para deixar a gente assim, curioso, se corroendo. Eu quero convite para o lançamento, para a gente apresentar em primeira mão aqui. Eu teria o maior prazer, com certeza. E como eu disse, e tenho uma alegria por isso, é a primeira vez que eu estou falando. E eu concluo em relação a isso o seguinte... Primeira mão. O que eu quero concluir é o seguinte: o livro faz com que os líderes evangélicos voltem a uma reflexão sobre a essência e a natureza da igreja. Porque eu creio num avivamento da igreja brasileira. Esse é o ponto que me desloca da igreja local e me faz querer exercer o sacerdócio em outro nível. Entendi. Entendeu? Maravilha. Bom, agora o nosso tempo está acabando. Eu não vou fazer a outra pergunta, a gente deixa para uma próxima oportunidade. Queria muito te agradecer a presença. Depois do livro? Tá, essa finalização. Tá. Bom, Carlos, o nosso tempo está acabando, então a outra pergunta que eu queria te fazer eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Já está convidado, com Muito certeza. obrigado. E eu queria te agradecer mais uma vez pela tua pronta disponibilidade. Quando eu mandei as datas, as opções de horário, você marcou assim prontamente. Realmente, muito obrigada. Fico feliz. E deixa para o pessoal que está em casa, em 1 minuto, né? A gente está fazendo um podcast voltado para empresas e empresários. Deixa uma palavra de incentivo, reflexão, enfim, o que você quiser, em 1 minuto para quem está nos assistindo e os teus contatos. O meu contato é @todospelo-rio. Eu queria dizer o seguinte para os empresários carioca: nós temos condições de mudar essa realidade. Mudar a realidade não só pela transparência, nós vamos lutar para que isso aconteça, pela eficiência de tudo aquilo que nós estamos fazendo pelo Rio de Janeiro, para que a sociedade seja impactada e haja transformação, e principalmente para que você tenha a capacidade de perceber o quanto que você é importante para a sociedade brasileira. Participe. Maravilha. E assim a gente se despede de mais um episódio do Quem Faz Direito com o Carlos Cruz. Muito obrigado, boa tarde.